Muito boa tarde, olha só aqui, eu tô de volta, viu? Você achou o quê? Que eu não... tá achando que vai se livrar de mim? Não. Último dia da semana, nós estamos juntos, vamos falar de um assunto muito importante. Boa tarde, Cris. Boa tarde, depois você vai ver no NT Play, Carol, Eu o que quero nós ver. aprontamos ontem aqui. Eu tô sabendo Patrícia que Piper, foi um fiasco. pastor aqui, não, foi bom. Você tem que ver Patrícia Piper decorando. Não, ela manda bem, manda bem. Não, tô falando de decoração. você, como é que foi? O quê? Não, eu fiz como é que é o negócio, terrário. Fiz um terrário, eu plantei, fiz o que, claro, chamei o pastor também junto para estar aqui e tal. Tem tudo ontem técnica. teve até um pedido do esposo da O quê? Patrícia aqui, inclusive vai ganhar um Play 5, graças à minha pessoa, vai ganhar um Play 5 e vão colocar mais plantas. Olha, foi fenomenal ontem. Corre no NT Play. Corre no programa NT de Play. ontem. Mas E continua aqui com a gente. hoje tem o quê, Carol? Olha, hoje nós vamos falar sobre alergia alimentar nas crianças. Lá na minha, Não tá fácil, na minha terra onde eu nasci, o pai disse assim, ó, pobre não pode ter alergia. Não pode ter nada. Cris, ó. Não pode ter nada. E aí isso aconteceu? Criança comia, gorfava, comia, ardia a aí, garganta, falava, não, é só beber uma água, porque realmente... Meu pai é meio índio. Qualquer coisa jogar pra ele, saúde, ferro. Aí veio o Cris. Tudo bem. Aí já eu tive hepatite alimentar, não, um zicado, negocinho. foi Depois de mais velho que veio as alergias por causa da fibromialgia. É verdade. Aí filhinho já vem um pouquinho mais complicadinho também. Vai piorando. Só que acontece, falta de informação olha, é uma das piores coisas dentro de um quadro de alergia. Pessoas dizem, crença limitante. Não, ó, passa fora de laranjeira. Não, eu sei que tem algumas coisas que funcionam, mas assim, a gente acorda. Nós temos médicos, pessoas que estudam sobre isso. Eu sei que tem um médico em cada casa, cara. Tem um médico, a outra tem um arquiteto lá de lá. Tem. Tal, porque sempre tem aquele profissional jardineiro, de boa vontade e tal, filósofo. Tá lá, todo mundo na rua da sua casa, mas só você sabe o que você vai fazer. Tudo bem, você vai lá no mercado hoje e tem 1000 opções, né, Cris? Sim. Zero lactose, não sei o que lá. Aí você não sabe, será que é zero lactose? Será que é alergia? Será que tem diferença com uma ovos, coisa ou outra? Esteve onde tem os ovos estavam, zero glúten. Pensando em ovos. Que glúten? Aí o que acontece? Glúten, como é que é isso? Alergênicos. Aí quando ela não contém isso aqui, ela alergênico, você fala, como é que é? Eu não vou te dizer outra coisa. Eu não tenho nada, mas se eu vou respirar um pouquinho aqui, eu vou te dizer um negócio assim, ó, pra mim, não, vai lá, não posso comer glúten, fibromialgia, é verdade. Tá? Aí você lê o rótulo Eu quero saber se tem glúten ou não. Aí chega lá assim, ó, chega lá e fala assim, ó, pode conter. Mas eu tô lendo pra saber... E o rótulo me diz que pode conter? Vamos tirar a dúvida hoje. Hoje eu quero colocar na mesa esse assunto aqui. Pode conter, mas eu quero ler para saber. Pode conter? Ah, não, mas dormiu tem com ou glúten. Não tem? Estava pensando em glúten. O que é pode conter? Por favor. Bora lá. Você também tem dúvidas em relação a esse tema? Tem um especialista aqui para te responder. Nós vamos para o intervalo que é rapidinho. Na volta, o número do celular aqui do WhatsApp para você interagir com a gente. É rápido esse intervalo, né, Cris? Rapidinho, coisa de 30 segundos. Até mais. Muito bem, estamos de volta. Deu tempo de pegar o quê? Não pode tomar leite. Calma. Ó, pegar Não aquela deu tempo nem de inchar a barriga do copo de leite que ela tomou logo cedo. Quem tem, dá uma inchada no umbiguinho, aquela marquinha do cobertor. E o olho esquerdo que sempre vai enchendo porque tem amendoim. Você falou, comeu alguma coisa com amendoim. E a espirradeira aqui na criança. Aqui o nariz correndo da criança, que faz criança que fica andando o dia todo com o pé descalço. Verdade. Então é o seguinte, você tem esse problema? Eu tenho filho, eu tenho alguns produtos que eu não posso comer. Só que o que acontece, Carol? Como esse mundo é muito vasto, a gente quer... E outra, a nossa especialista hoje vai estar no cantinho do seu sofá. Pediatra aqui. Pediatra, aquela ficha, às vezes, que é difícil de tirar lá. Ficha amarela no postinho. Aqui no postinho, o postinho está aberto hoje. O BS aqui, ó. Você aqui, o pessoal faz o quê, Carol? Você vai mandar sua mensagem aqui, sua pergunta, sua interação, a sua dica. Vai lá, 0 operadora 12 98315 0249 e você aqui, ó, no Entre Família sem fila, sem passar a noite no sereno, sem colocar suas crianças tudo lá com a cadeirinha, com o banquinho de praia para esperar chegar a sua vez. Vida, isso é vida. Ó, olha lá, isso, tá varrendo a casa agora? Vou só dar uma olhadinha. Acho que me dá uma coceira. Sossega, menino. Deu coceira isso aí, ó. Sossega. Tem uma dúvida aí. Acho que me dá alergia isso aí, Carol. Para com isso e fala logo. Vamos lá. Não fala, você tá me dando um negócio aqui, me ajude. Faz favor. É isso? Outra pergunta entalada dá uma alergia na gente. Dá ruim, dá ruim. Esther foi diagnosticada aí 2 anos atrás com alergia, intolerância, né? Tolerância. Você como mãe lembra, vai falar, né? Assim. Era um desespero. Imagine você vai segurar todo esse tanto de informação que você não tem aí. Fica tranquilo. Vamos lá. Pastor, boa tarde. É tranquilo lá na sua casa? Não tem alergia? Ninguém tem? Giovana, o quê? Giovana. Tem? Giovana tem.
tem umas alergias a alguns animais, assim, especificamente, gatos, né? E se aparecer outros gatos, o pai tem alergia. O pai tem alergia. O pai tem alergia. É isso. Só E eu já notei, pastor. É? Ele tenta disfarçar que é algo natural, mas não é. Ele tem uma alergia, vai ter que trabalhar isso psicologicamente, vai ter que trabalhar. Mas não é tema de hoje, a gente podia fazer. E o não consumo pode piorar essa alergia. Pode. Mas para resolver... Será? O que, pastor? Nesse caso... Será que o não consumo só dá uma paz? Dá paz. Dá paz. Viu? Eu quero paz. Faz parte da pessoa negação para cura. Agora, quem está querendo negar o porquê aceitou vir para cá? Eu acredito que sim. Imagina, ela está aí sorrindo, solícita. Tatiana Camargo, a doutora, ela é formada aí em pediatria, né? Fez residência ali no Hospital Menino Jesus, em São Paulo. E está aí para ajudar a gente a entender um pouco desses processos todos. Obrigada, boa tarde. Obrigada a vocês pelo convite. Super legal a gente falar sobre alergia, né, à tarde, para as mães que têm essa dificuldade, para as famílias mesmo, o que né, é difícil, o que a gente pode comer, o que a gente não pode. Então é bem legal, é um tema bem legal para a gente conversar. Doutora, perdão, Carol. Doutora, um exemplo, alergia. A gente fala muitas vezes assim, olha, a pessoa está com febre, né? O corpo tem uma linguagem, né? Deus é tão maravilhoso que tem uma linguagem para nos avisar. A alergia é uma resposta do sistema imunológico, que alguma coisinha não está bem, assim, para a gente poder dar um conceito da alergia, né? Sim, quando a gente pensa assim, alergia no geral é uma resposta assim anômala, uma resposta diferente no nosso sistema imunológico para aquilo que vem de fora. E, por exemplo, no caso específico das alergias alimentares, a gente vai formar ali um anticorpo contra determinado alérgeno encontrado, um alérgeno é chamado como proteína encontrada ali no alimento, e aí você vai apresentar uma resposta. E essa resposta ela pode ser assim variada, uma resposta simples até uma resposta mais grave. E aí tem essa questão dos graus de alergia, né? Você fala, olha, essa criança sofre de mais alergia, realmente ela não pode ter contato com o alimento. Alguns médicos optam por, olha, vai introduzindo a partir de X idade. Agora, como a gente consegue descobrir esse processo? A descoberta, eu acho que é o processo mais difícil, assim, para os pais, né? Porque às vezes pode demorar muito. Tem esse período de introdução alimentar, você dá todo tipo de alimento para o seu filho, ele passa mal, você não sabe o que é, vai tirando uma coisa. Como é esse processo? Como tornar esse processo de descoberta mais tranquilo? Ou não tem como, é só por exposição mesmo? Tem, assim, quando o bebê nasce, Carol, a gente tem toda aquela dinâmica, né? Toda aquela dificuldade. Então, assim, nasce um bebê, nasce uma avó, nasce uma mãe, nasce um pai, nasce tudo junto. E nasce muita ansiedade mesmo. E nesses primeiros dias, esses primeiros meses do bebezinho, do recém-nascido, até o período lactente, que é o período que o bebê mama, a gente pode ter de tudo ali. Então, às vezes, a gente tem refluxo, tem um bebê que não conseguiu pegar o peito ainda, aquela mãe que está com dificuldade de amamentar, você tem um bebê que não sabe se aquele cocô é normal, se não é. E nisso tudo, assim, mesmo sendo normal nesse período, nisso tudo ainda pode aparecer uma alergia alimentar. E a principal nesse período, a primeira que surge é a alergia à proteína do leite, que é quando o bebê ele começa a ter sintomas, esses sintomas ficam misturados nisso tudo, do comecinho dele, do desenvolvimento. Mas assim, às vezes sintomas um pouco assim, que faz a gente se preocupar mais. Um bebê que chora muito, um bebê que não está ganhando peso, um bebê que ele é irritado na maior parte do tempo, um bebê que não se acalma, então um bebê que não está conseguindo amamentar. Então algumas coisas faz a gente ligar o alerta nesses primeiros meses de vida. E depois, mais para frente, caso a alergia persista, aí aparecem os sintomas que vêm às vezes na pele, como a dermatite, pode aparecer os vômitos mais importantes, pode aparecer um chiado no peito, a tosse, e isso vai aparecendo conforme o desenvolvimento, dentro desses 6 meses a 1, 2 anos de vida. E o interessante é que todos esses quadros que você citou podem ser 1000 coisas, né? Então, pode. quando você está falando, peito cheio, né? Nariz, coriza e tal. Não, acho que deve ser um
resfriado, uma bronquite, uma rinite, né? Até você ticar tudo isso para chegar no ponto. Isso, e às vezes acontece mesmo da gente, o diagnóstico ser mais tardio. Então, antigamente era até pior. Hoje eu acho que tanto na pediatria quanto na alergia, a gente tem isso mais frequente, pensa mais rápido. Mas antigamente, assim, demorava muito, então às vezes tinha crianças que vinham fazer um diagnóstico muito tardio, às vezes com 2 anos de vida e com uma alergia alimentar, tendo passado por todos esses processos, sem ter tirado o alimento ou ter pensado nisso antes. A criança nasce já com esse, ou ela pode desenvolver pelo ambiente, mesmo estando relacionada à questão do alimento? Certo, ó, quando assim a gente tem uma predisposição, então a gente pode ter assim uma genética para desenvolver alergia, e isso vem da nossa hereditariedade, então nosso histórico do pai, histórico da mãe, mais histórico do ambiente. Então a gente junta ali todos os fatores, o genético, o hereditário, o desenvolvimento daquele bebê, como que foi as condições de gravidez, a alimentação da mãe, a amamentação e as condições do bebê. Então todos esses fatores favorecem para ter incidência de uma alergia alimentar, ali no comecinho dos primeiros meses. Agora, doutor, um exemplo. Às vezes existe aquela desinformação, existe a falta de informação e questões culturais, né? Sim. Eu parei com o leite, por exemplo, para o outro quesito, né? Eu parei pela inflamação da fibromialgia, algumas coisas a gente foi trabalhando. Só que automaticamente sumiu a minha rinite. Eu não sei quanto tempo eu estou 2 anos só aqui e 3 anos na Rede Novo Tempo. Me viram gripado ou mudou muito. Tinha relação, muita alergia e tal. Qual a ligação, por exemplo, da lactose, do leite, enfim, com questões respiratórias, por exemplo? Certo. Então, ó, quando a gente fala assim na rinite, então tem o sintoma respiratório alto. Eu coço, eu espirro, eu congestiono, eu tenho esses sintomas quando muda o tempo, quando muda o ambiente. Eu tenho essa predisposição desde que eu era pequenininho. Aí a gente pensa assim num quadro de atopia. Então você é alérgico, você tem predisposição e aí a gente faz teste específico para pesquisar qual que é o alérgeno que pode estar ali influenciando no seu desenvolvimento. Aí podem ser, por exemplo, os ácaros, os epitélios de cachorro, os epitélios de gato, pólens, fungos, então fatores externos que podem incidir ali. Já no caso do leite específico, esse processo assim associado leite com sintoma respiratório, a gente no adulto não tem assim ainda bem informado ou uma certeza absoluta. Então, às vezes assim, é um paciente que já tinha rinite e às vezes ele tira o leite e acaba sentindo uma melhora, mas a gente ainda não tem certeza desse meio, de que o leite pode estar ligado diretamente a essa predisposição. Ainda não se conseguiu provar. Hoje em dia, assim, o leite ele é estudado por vários fatores, né? E todo mundo tira o leite, põe leite, ele virou assim super, né? Igual a questão do ovo, né? Igual a questão do ovo, igual a questão do glúten, eles começaram assim a ser alimentos que ficou na moda e tem várias dietas usando isso, mas específico para o alérgeno, para a rinite alérgica, ele não tem muita relação. Então a gente tem relação com os fatores mais externos, os alérgenos externos, e o leite ele está relacionado às vezes ou no bebê, na alergia à proteína do leite, ou a gente pode ter a intolerância à lactose, que também pode aparecer ao longo da vida. Excelente, inclusive, você ter citado isso, porque vai falar com a gente agora uma mãe que teve um diagnóstico de intolerância à lactose. Então, ela vai explicar um pouco para a gente como foi esse quadro e aí a doutora diferencia aqui no estúdio para a gente, porque tem diferença entre alergia, né, e intolerância à lactose. Quem vai falar com a gente agora é a Suelen Silva. Eu pulei, viu, Suelen, seu sobrenome do meio, tá? Não vou falar não, que eu não sei. Ela é professora muito querida, está aqui para compartilhar um pouco da trajetória dela com a Maria Alice. Boa tarde. Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. É Kujavinski. Pronto, é isso, que eu não vou nem repetir, de tão chique que é. É gaúcha, cuia. É cuia. Kujavinski. É uma mistura, né? De Kujavinski, deve ser alguma coisa com os países Vinski, pastor. Vinski. Família de origem gaúcha mesmo. Olha isso, sem querer eu acertei, Carol. Ele estava querendo brincar e acertou. Europeu, você tá vendo Polônia. como é que funciona? Suelen, seguinte, você conta aí pra gente como foi sua questão aí com a Maria Alice. Eu me identifiquei em alguns pontos da sua história. Compartilha aqui para quem está assistindo a gente. Certo. A Maria Alice hoje tem 5 anos e nós descobrimos, então, começamos a suspeitar quando ela tinha 3 anos. Logo depois que ela fazia o uso de leite, né, principalmente do leite,
ela reclamava de dorzinha na barriga, e por ser muito pequena, ela não sabia dizer o que de verdade era, né? E aí vinha uma forte diarreia, isso por vários dias. Nós ficamos em observação, e aí, de fato, procuramos, né, o pediatra para poder, de fato, ver se era a intolerância. E a gente sabe, né, nós adultos sabemos que a cólica da intolerância é uma dor muito forte. Ela, por ser pequenininha, ela não sabia relatar para a gente o que era. Ela dizia, mamãe dói, mas não sabia tão forte né? A gente não tem essa... Quem tem sabe, a gente que não tem fica um pouco mais complicado. E aí procuramos a pediatra e aí começamos todo o processo de investigação. Muito bem. Nesse caso, eu não sei você, eu tinha uma distância, sabe? Porque quando a gente fala, quando teve, né? Parece que vem aquela modinha. A gente confunde uma realidade descoberta, um acesso de informação. E eu lembro que quando eu cheguei numa padaria, mãe, falando para uma mamãe, eu disse, gente, esse negócio sem glúten, esse negócio sem lactose, o povo não tem mais o que inventar, né? Depois que eu tive esse contexto, eu disse, nossa, quanto que me ajudou na minha doença e tal. Mamãe, nesse momento que vocês começaram a investigar, você já tinha uma noção desse contexto de lactose, de glúten, ou foi algo todo novo, assim, né? Porque, um exemplo, para a mamãe já é uma novidade, imagina o que passa também, assim, o que eu vou fazer com a filha quando tem um aniversário infantil e tal. Como passou? Primeiro, olha, Cris, nesse momento eu só queria solucionar o problema dela. Depois que veio o contexto social, e quando é mãe, né? A mãe já emerge ali, faz o pai entrar, quando vê o pai já tem que pesquisar. Como é que foi esse contexto? Chegou essa informação de investigação que poderia ser algo linkado à intolerância do leite, mãe? Exatamente, você tem toda a razão. Coincidentemente, na família, foram surgindo, um pouquinho antes disso, alguns outros casos. Então, as suspeitas, os sintomas eram muito parecidos. E aí a gente começou, né? Logo veio o estalar, eu falei, opa, pode ser, se na família já tem, não sei se de fato tem uma ligação, mas coincidentemente na família existia casos há pouco tempo descobertos. Então foi o que me ajudou a procurar logo o diagnóstico e de cara acertamos que era. A gente fica um pouco desesperado, porque nós adultos, a gente entende que não pode comer, né? Mas uma criança de 3 anos, a gente sabe que criança vê sente vontade, ela quer comer, ela não entende que não pode. Então, no início, a gente fica um pouco preocupado, um pouco surpreso, né? E você entra no supermercado, existe dúvida, você não sabe se você vai achar o produto que uma criança quer comer, né? Então, no primeiro momento, houve sim um pavor, assim, como será? E aí, passado o susto, né, toda essa situação que é desconfortável, quando a gente recebe esse diagnóstico, meu pai, eu vou cozinhar o quê? Eu vou fazer o quê aqui em casa? Será que a gente vai parar de tomar também? Porque aí a criança está vendo tomar. Todas essas decisões precisam ser tomadas, né? E agora, como é a rotina alimentar da família? Nós estamos aí há aproximadamente 2 anos da descoberta. A Marilice hoje está com 5 anos. Passamos pela pediatra, ela nos auxiliou, fizemos o exame, era a intolerância. Eu posso dizer que desses 2 anos é pouco tempo, mas para a gente, família, houve um avanço muito grande, porque hoje eu entro no supermercado e eu consigo achar, encontrar uma variedade imensa de produtos que há 2 anos atrás eu não tinha. E o que mais me preocupava é que ela havia entrado na escola há pouco tempo. E aí, o que eu vou mandar de lanche para minha filha, né? Ela vai ver o amigo comer e ela não vai poder se alimentar. Então, essa era a nossa maior preocupação. Hoje, a gente sabe que a gente consegue encontrar uma variedade enorme. Existe também uma medicação, né? Vocês até comentaram sobre aniversário infantil. Esse era o maior problema, porque é nessa fase que surgem os aniversários, né? Quase todo final de semana tem um aniversário, tinha, né, na época, antes da pandemia, um aniversário infantil. Ela fazia, né, quando necessário, o uso de uma medicação, só que também não pode ser sempre, então é casos isolados. Então, no caso, no aniversário, antes de ir, a gente dava o medicamento para ela, e aí ela podia fazer o uso normalmente do brigadeiro, do bolo, enfim, normal. Hoje, ela é uma criança que tem uma vida normal, vai para a escola, se alimenta. A gente percebeu que deu uma boa diminuída, não está mais tão severo quanto era antes. Hoje, se ela comer
um alimento que seja a lactose, não vai ter problema nenhum. É isso. Já está mais tranquilo. Vai adaptando, o corpo também vai adaptando, né, Sueli? Nós vamos nos adaptando à realidade, o corpo vai se adaptando e as crianças vão entendendo. Bom, acho que eu não quero sentir essa dor, não vou comer, não. E aí elas vão fazendo boas escolhas a partir daí. Sueli, obrigada, viu, por compartilhar a sua experiência com a gente. Por nada, eu que agradeço. Valeu, é isso aí. E é o seguinte, nós falávamos exatamente disso antes da Sueli chegar, que existe uma diferença entre intolerância à lactose e alergia também ao leite, à proteína do leite. Explica pra gente, doutora. Então, a alergia à proteína do leite é aquilo que surge lá do bebezinho. Então, no leite, a gente tem várias frações. Então, a gente tem as proteínas, 3 principais. Elas têm uns nomes assim esquisitos, que chama alfa-lactoalbumina, beta-globulina e caseína. Então, são 3 proteínas que elas são alergênicas. Então, o que elas são capazes? De provocar um anticorpo específico e ele fica lá como memória. E aí, toda vez que for bebê, a criança ou o paciente que é alérgico tiver contato com essa proteína do leite dentro da fração total, ele vai ter sintomas. E isso pode ser muito alto ou pode ser sintoma leves. Quando a gente pensa na intolerância à lactose, o que acontece? Lá no nosso intestino, a gente tem um monte de vilosidade, de alças intestinais. Ali fica uma enzima chamada lactase. Quando vem a lactose, encontrada também dentro do leite, que ele é o açúcar, o carboidrato do leite, essa enzima ela tem que digerir essa lactose, fazer uma absorção e a gente não sentir nada, não ter dor e conseguir se alimentar bem com aquela leite. Qualquer pessoa vai passar por esse processo. Todo mundo, isso. Então, qualquer pessoa. Então, a gente nasce já com essa enzima, a gente nasce com essas velocidades normais. Geneticamente, alguns indivíduos nascem com uma quantidade pequenininha ou nasce sem, ou ao longo da nossa vida a gente não produz, vai diminuindo essa produção. Então é normal, por exemplo, eu quando era pequena ou quando era um pouquinho mais velha não tinha sintoma nenhum e ao longo da minha vida eu desenvolvi uma intolerância à lactose. Essa minha produção de enzima diminuiu. E aí, quando começam os sintomas de dor, de distensão, às vezes de diarreia, logo que consome o produto com leite ou os derivados, também, e dependendo do sintoma. A minha pergunta é, como é que eu posso desenvolver isso, então, ao longo do tempo? E qual é o processo para esse desenvolvimento? São os meus hábitos? Isso, a gente pode desenvolver genético, então tem predisposição, existe até um teste genético que, às vezes, assim, meu pai tem intolerância, minha família tem, e eu também vou desenvolver. A gente pode desenvolver com os hábitos alimentares, então não é uma dieta adequada, não tem a quantidade de fibras, de vitaminas, de nutrientes, não se alimenta bem. Ou a gente pode ter, por exemplo, uma doença e ela ser secundária. Então, eu tive alguma doença no intestino, ela pode ser secundária a algum outro processo inflamatório que eu já tinha ali. Tá? E ao longo do tempo ela pode aparecer. Que aula, hein? Que aula. Muito interessante. Você de casa está pensando o quê? Cris, eu quero consultar com a doutora. Meu Deus, vocês trouxeram um professor aqui à tarde. Você tá brincando com a gente? Me dá até coceira você pensando que já ia trazer alguém aqui. Claro, vamos fazer o seguinte, você continua mandando a sua participação, já a doutora vai atender. A gente vai ter uma dinâmica, inclusive, aquela dúvida, eu mesmo, né? Cheguei no mercado, olha, eu preciso tirar o glúten, até você entender o que contém glúten, o que pode conter. Vamos trocar uma ideia, essa questão da lactose, vai ter uma dinâmica explicativa muito especial. Esse programa é feito para você, um breve intervalo. Olha, não saia daqui, a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta. Hoje é dia de consulta, a doutora sentadinha aí no seu sofá, tá gostando? Ah, categoria da doutora, né? Que bom. Já já você vai aí, ó, com certeza, ter as suas perguntas, suas dúvidas sanadas. Mas eu quero fazer uma pergunta para você agora, tá? Vamos ver se vai dar coceira no braço aí. Como é que tá a tua semana? Hã? Como é que é? Boleta aquele. Corrida. Como é que tá? Você tá de professora agora também, né? Mãe, professora. Até o gato tá de home office. É marido, é filho, é prova. Ah, virando o semestre agora, tem tal de TCC. TCC da coceira, estou terminando uma aqui. Calma, ainda bem que Deus é tão legal que, independentemente da rotina da sua semana, Ele tem um tesouro enterrado aí nessa questão cronológica. A gente fala de que é um memorial da criação. Aquele que não precisa descansar, deu exemplo para você, que é o sábado. Cris, por demais, mas é coisa para me pagar, né? Mais um boletim aqui, olha, você vai adquirir essa revista em 4 parcelas de nada. Você não vai pagar nada. Eu estou falando, olha, já melhorou, né, alergia? Primeira coisa, ó, o sábado da criação. Lançamento aqui da Escola Bíblica, para você tirar dúvida. Gente, sábado, verdade, que legal.
Ele é o primeiro ou o último dia? Como é que funciona biblicamente? Onde surgiu essa questão? Existe base bíblica? Eu não quero que você venha no que eu estou falando aqui na Novo Tempo, no Pastor X, não. Quero que você pegue esse material aqui e acompanhe na sua Bíblia, para você ver. Cris, mas olha, eu gosto de Jesus mesmo. Será que Jesus guardou o sábado? O que a cruz não mudou? Ah, mas tem a questão do Velho Testamento e tal. Mas será que a gente não encontra o sábado em Apocalipse? Daniel é um livro de quê? Profecias. Ele fez profecia só para a esquina da casa dele. Não, para vários tempos. Olha a estátua de Nabucodonosor. A última igreja agora, lá de Sé que nós estamos vivendo. Cris, eu não sei dessas coisas, eu preciso entender. Eu, pelo menos, minha senhora, eu tenho que saber de onde eu vim, para onde eu vou. É o rumo, né? É o GPS que você pega quando você pega aí o Uber, né? O aplicativo, você fala primeiro onde eu estou, para onde eu vou. Isso aqui vai te dar norte. E é de graça. Você vai fazer o seguinte, liga agora, 0 operadora 12 21 27 31 21. Ligou, olha, tá o Cris, aquele cabinho meio arrepiadinho que tá perdendo o cabelo. Ele falou de uma revista, Sábado da Criação, é de graça mesmo, preenche. Você vai preencher um cadastro e vai para sua casa. Nem o correio você vai pagar, tá bom? Não paga nada. Vamos pedir no Zap então? Cris, agora é o WhatsApp. Eu gosto desse negócio, é maravilhoso, você gosta de internet, tá aqui, ó. DDD 12 9 8244 4449. Vou repetir aí, bastante 4, hein? 12 9, isso, pega o celular aí na mão, 12982444449. Enquanto você vai pedindo essa revista maravilhosa, que é de graça, quando é de graça, passa qualquer alergia. E falando em WhatsApp, de internet, rapaz, Carol Félix está com um cara aqui que realmente sabe de internet, sabe de web, porque coordena a web aqui na Rede Novo Tempo. Não é verdade, Carol? É isso aí. Você quer saber de novidades? Aqui tem novidades na TV Novo Tempo. Tá achando o quê? A TV Novo Tempo é rádio, é internet. E quem vai falar com a gente agora é o Adriano Luz, nosso pastor, que é coordenador ali, gerente da web. Seja muito bem-vindo, boa tarde. Obrigado, Carol. Que sentimento bom que eu tô aqui agora. Sabe por quê? Eu sempre quis fazer esse momento do Cris Magalhães. Que é isso? E agora eu tô realizando meu sonho, olha só. Já tá contratado. Por já vamos trabalhar junto, viu, Cris? Obrigado. Foi a última participação do Cris Magalhães aqui no Entre Família, mas fica tranquilo. Cris, não fica com sentimentos não quebra o sentimento afetados, dele. não quebra. Não, senão é o seguinte, vamos ter que convidar ele o quê? Vamos ter que convidar ele para a jornada dos sentimentos. Exatamente. Que já fica o sentimento caído, aquela coisinha que ele beijo, não dá. A gente já convida ele para hoje à noite. Então, conta, o que vai ter hoje à noite? Está tendo aí uma série de lives. Exatamente, uma série de lives que a gente chamou de uma jornada dos sentimentos. Porque os sentimentos, eles são muito complexos. Os sentimentos são algo que trabalha demais com as emoções, porque sentimentos e emoções, isso tem alguma interferência, Carol, na vida espiritual? Então, resolvemos fazer uma série de lives, inclusive, você que está assistindo aqui, você acha que acabou com Carol Félix, é só hoje à tarde? Não, e tá tranquilo. Tem hoje à noite de novo Carol Félix aqui. Até você ficar com intolerância. Exatamente. Então, hoje segue a série da Jornada dos Sentimentos, a segunda live dessa série. A primeira foi na sexta-feira passada, às 9 da noite. Aí. Hoje, às 9 da noite, tem também essa jornada, essa segunda etapa. E quem vai estar? Olha o time que vai estar hoje à noite. Carol Félix, como já falei, Teru Gouveia, que você também conhece muito bem e gosta. Também a Darleide Alves, e ela que estará conosco numa semana especial daqui a alguns dias, doutora Rosana Alves, hoje à noite. Aonde, pastor? No Instagram da TV Novo Tempo. No Instagram, então é só você seguir lá, @TV Novo Tempo, no Instagram, 9 da noite, tem live especial com esse timaço para falar sobre ansiedade e fé. Como é que é isso? Como é que eu consigo a relação da ansiedade e fé? Vocês falaram na live passada sobre relacionamentos saudáveis. E na última live, que é na próxima sexta-feira que vem, que é a super live, que vai ser no YouTube, não mais no Instagram. Aí sim, doutora Rosana estará conosco, esse time todo que eu falei vai estar ao vivo, fazendo esse programa aqui na Novo Tempo, pelo YouTube, para incentivar você a participar de toda semana que vai ter com a doutora Rosana Alves, que começa no dia 26. Opa, já então estamos dando preparativo. Eu dei spoiler. Não, mas a gente gosta disso. Tá não, bom, aqui então na família nós queremos spoiler, é isso. Queremos informação. Então, olha. Pastor, é o seguinte, e aí, nessa super live aí, é só eu chegar e entrar como nos outros dias ou não? Veja. Será que vai ter que fazer alguma coisa? É que é o seguinte, você pode participar? Pode. Deve. Mas tem um jeito melhor, porque você tem um presente que você ganha.
tem que fazer uma tem inscrição. presente, tem que fazer inscrição. É só você entrar no novotempo.com, anota aí, novotempo.com/jornada. Pronto. novotempo.com/jornada. Você vai fazer inscrição, vai chegar uma notificação para você no horário de começar a live, mas também nessa inscrição já tem um presente. Já vai estar fazendo o pedido desta revista aqui. Olha o spoiler. É o novo estudo bíblico. É o novo estudo bíblico, Sentimentos, Ansiedade, a Ciência do Existir. depressão. Olha aqui, foca aqui, ó. Coloca aqui, é isso, olha. Essa revista, esse novo estudo, está acabando de sair, está quentinho e o pedido está sendo feito nesse link aí, novotempo.com/jornada. Faça a sua inscrição, participa da live hoje, da super live sexta que vem, e aí você está prontinho para essa semana, já com este material encaminhado gratuitamente para sua casa. Olha aí. Fechou, ficou fácil. Fechou, eu sei. A pandemia não está fácil. Como é que está essa questão da depressão, da ansiedade na sua casa? Está lidando com culpa? Tem traumas aí? Pronto, né? Eu já falei o caminhão de situações que você pode estar lidando com tudo isso. Mas hoje você vai ter informações importantes para a gente falar sobre a ansiedade, a relação com a fé. Será que mexe ou não mexe com a nossa fé essa relação? E aí, se você fizer aí a sua inscrição para a Super Live, você vai levar aí de graça, de forma exclusiva. Você vai ser uma das primeiras pessoas a ter acesso a essa revista que vai ser lançada, ó, lá pra frente. Agora você não, você vai pegar agora, já, pede. Já faz o seu pedido, entra lá, participa da live hoje, 9h, no Instagram da TV Novo Tempo. Aguardamos você lá. Perfeito. Hoje às 9h, tô te esperando, hein? 21 a nada, eu vou dormir. Não, põe as crianças pra dormir 8h30 no máximo, entendeu? Pra você ficar tranquila pra fazer pergunta e tal. Nós vamos bater um papo em relação a esse assunto. Bora lá então, olha, já está sabendo da informação, anota aí certinho. E por falar em anotar, estou sabendo que tem gente que anotou perguntas, já está mandando pelo WhatsApp, está querendo aqui as respostas com a nossa especialista, é isso mesmo, né, Cris? Verdade. Ô, de casa, é bom demais, é bom. É muito bom ter você aqui no nosso consultório. Vamos fazer o seguinte, vamos à primeira participação, abrindo as consultas, eu sou o secretário. Atenção, temos a doutora aqui, quem está conosco? A Carol de São Paulo, que já é prata da casa. A Carol está sempre participando. Ô, Carol, que prazer, viu, ter um cantinho no seu sofá. Vamos consultar? Então vamos. A minha filha, doutora, tem 4 anos e uma imunidade boa, muito boa. Optei pela alimentação vegetariana estrita para ela. Essa também é a minha alimentação. Só que quando passei pela introdução alimentar, os pediatras diziam não ser a melhor opção e que ela desenvolveria alergias quando maior, devido ao consumo de sementes, castanhas. Isso pode acontecer no futuro? A Carol, abrindo aqui, como a gente fala no Sul, abrindo as porteiras, abrindo aqui o período de perguntas, doutora. E aí, a dúvida da Carol, de mamãe, fez uma opção de alimentação e teve esse conselho. Como é que ela se coloca? Futuramente ela vai ter problemas? Então, Carol, não, porque assim, depende tudo muito assim em relação à quantidade, se você está oferecendo um plano alimentar certo para as crianças. Se é uma criança que não tem predisposição na família, não tem a genética e não tem um anticorpo para isso, não necessariamente ela comendo sementes no tempo adequado, quando ela passar no desenvolvimento correto, quando for introduzido no tempo adequado ali para a idade que ela já possa comer, mastigar, que não tem esse risco até de sufocações ou de outros de acontecer ali, ela pode sim, não tem problema, ela pode... alimentação vegetariana, o que preocupa a gente é a quantidade de ferro, né? Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tira ali a proteína, a carne, um frango, a gente tem que, ao mesmo tempo, suprir de outra maneira. Então, o legal é passar na nutricionista, fazer o acompanhamento e ela te orienta como substituir. Então, assim, a criança seguir a dieta da família é o adequado. A gente deve seguir realmente a dieta adequada da família. E assim, nunca retirando os alimentos sem saber e nunca introduzindo sem a gente ter uma certeza dali. Então, assim, não necessariamente ela consumindo uma dieta saudável, mesmo que tenha castanhas, que tenha sementes até que são saudáveis, ela vai desenvolver alergia. Se for na porção correta, tudo bem. É isso, Muito não vai legal. trazer uma intolerância por não consumo, né? Exatamente, que é o medo de quem tira alguns alimentos dos filhos. Eu gostei da forma como você colocou que a criança ter
a dieta que é proposta pela família é muito interessante. Isso ajuda muito. Eu acho que o mais importante é isso, assim, a criança está adequada desde pequenininho a comer a dieta da família, o que a família come. E tanto até que a Carol comentou, quando tem uma alergia alimentar e a gente precisa retirar. E assim, às vezes tem que tirar da família toda, porque é muito difícil assim, você ter um membro, uma criança que não vai poder comer, mas que ela vê os irmãos ou o familiar comendo. Deslocada, né, doutora? E uma pergunta, doutora, um exemplo. Na minha casa, a minha esposa, eu fui o primeiro a ser vegetariano, automaticamente livre-arbítrio, deixei ela com a vontade dela. Ela disse, não, Cris, eu gostei do resultado, vou fazer. E mesma coisa com o Davi, tomar chá e tal. Só que eu tenho uma restrição maior, que teve um benefício, que é o glúten e a lactose. Só que um exemplo, como a gente também lida com o livre-arbítrio, que é o melhor para os filhos, para não fazer com que ele possa ter realmente um problema futuro, ele de vez em quando come alguma coisinha que tem leite, ou uma coisinha que tem, ele come uma coisinha que tem pão e tal, porque futuramente eu posso tirar do meu filho uma decisão que ele possa fazer na adolescência. É certo isso? Uma pessoa, se eu tirar, tiro o leite dele quando pequeno, tiro o glúten, por exemplo, e ele na adolescência, por opção e decisão dele, ele quiser comer um pãozinho ou outro, eu posso prejudicar essa escolha do meu filho nesse sentido ou não? O que acontece? Quando deixar ele sensível à lactose, por exemplo? Sensível, não, quando você é uma criança e aí assim ela não tem restrição nenhuma, ela não tem nenhuma doença, a gente não viu nenhuma patologia, não vai fazer mal para ela aquele alimento, ela só vai retirar por opção, não necessariamente você vai ter uma piora e ela pode sim querer experimentar ou comer de vez em quando for oferecido. O que preocupa é quando assim não pode, quando aquilo vai te fazer mal, aí não vai poder ter essa opção de poder experimentar. Mas assim, ele faz por opção da dieta da família, está seguindo e ao longo da vida ele vai desenvolver e mais para tarde ele quiser mudar, sem ser patologia, sem ser doença, pode sim, aí pode introduzir na dieta. Isso, eu acho que aí a gente talvez chega numa questão que é interessante avaliar, que tem que ser um momento mais leve possível, né? Acolhedor, né? Porque comer é bom, né? Então, estar ali com a família, mais dar essa abertura, tem que ser um negócio, né? Suave, tem que ter vontade de sentar à mesa. Tem que ser na leveza da graça, né? Gostoso, né? Tirar um alimento hoje em dia é uma coisa muito difícil. Então, assim, pedir para uma pessoa que de repente gostava muito de comer algo, por exemplo, gosta muito de tomar o leite ou o glúten mesmo, e aquilo ela gostava bastante, e de repente você retirar aquilo da dieta dela já cria um impacto muito grande para ela e para as pessoas que estão ao redor. Porque comer é social, é gostoso você sentar à mesa, você se reunir no final de semana, você comer com seus familiares. E você ter uma restrição para aquilo gera um impacto ruim, né? Assim, a pessoa acaba ficando mais difícil ali de estar próximo. É legal levar em conta as questões emocionais, né? Como a comida tem um forte laço emocional relacionado a isso. Parabéns, viu, Cris? Estou preparando, vou preparar aquele almoço para você, tá? Vou anotar aqui. Vegano. Tá anotado. Sem glúten, sem glúten. Vai dar certo sim, com aquela já foi comer lá em casa, funciona. Vai lá, você aqui no Entre Família, suas dúvidas não vão ficar aí no seu coração, não. Vai aqui, ó, para a doutora, vai lá na tela. A doutora está dando um show aqui para a gente entender esses processos todos. Olha eu com os processos. Michele Correia, abrindo o coração. Eu tenho 37 anos, fiz bariátrica há 7 anos e de alguns meses para cá percebi que depois de tomar leite tenho cólicas e diarreia. A cirurgia teve alguma influência? Boa. Então, essa pergunta é legal. Tem. Então, o paciente que faz cirurgia bariátrica, ele vai ter ali uma alteração de absorção de nutrientes. Então, ali, dependendo da técnica que foi utilizada para ter feito a cirurgia, ele vai ter uma dificuldade a mais de fazer uma absorção lá na mucosa intestinal. E assim, tem toda a adaptação, né? Era um paciente que às vezes comia bastante, agora ele tem essa restrição alimentar, ele tem mais dificuldade de se alimentar, ele vai reduzir o alimento bastante da dieta mesmo, e aí a gente pode ter uma alteração da mucosa. Então, essa cólica, dor abdominal pode ser secundária só da pós-bariátrica, pós-cirurgia, ou não, ela pode ter desenvolvido alguma intolerância ali, que aí vale a pena a gente pesquisar e para poder investigar melhor. Muito bem, olha, interessante, boa pergunta, obrigado. Vocês fazem esse programa, que vocês sabem que vocês fazem o programa. Então vamos lá, chegando mais uma participação, pastor, é a Márcia. Márcia Teles, o que fazer com relação ao bebê que sente muito desconforto nos primeiros meses de vida?
A minha sobrinha tem 21 dias de nascida e chora muito, se espreme. Não sabemos lidar com isso. É normal. Então, essa é uma pergunta que é muito comum em consultório. Então, assim, a primeira consulta de puericultura, que é quando a gente vai avaliar aquele bebezinho ali na pediatria, é uma queixa super comum. Então, assim, doutor, o que acontece? Porque a mãe, o pai e a mãe, eles não estão preparados para receber um bebezinho pequenininho, que chora, que tem dificuldade de mamar, que acorda a noite toda, que tem dificuldade de aceitar ali aquela alimentação. Então, tudo aquilo é muito confuso. E quando a gente chega no período de 1 até mais ou menos 3 a 4, 5 meses, a gente tem a cólica fisiológica. É normal, tem alguns bebês que passam por isso, eles têm cólica mesmo, e dói, e chora, e aquilo preocupa e dá muita ansiedade em toda a família, mas vai passar. Então, fica tranquila, se o bebê está bem, ele dorme bem, se ele ganha peso, ele, na maior parte do tempo, tirando aquele período de dor ou de cólica, ele está bem, isso vai com um tempinho, com o crescimento, amadurecimento, ele vai melhorar. É isso, vai dar tudo certo. Vai. Só que a palavra normal não cai muito bem, né, para uma mãe que fica à noite acordada. Eu sei que não cai muito bem, mas é comum, pode acontecer. Bora para o intervalo? Olha, ainda hoje tem uma dinâmica especial que você vai conhecer aqui alguns alimentos que são, ali, na lista dos alergênicos. Vamos lidar com isso aí da melhor maneira possível. Bora para o intervalo, é rápido e a gente volta já. Muito bem, estamos de volta falando hoje sobre essas alergias, os pequenos, os grandões, os pequenos que viraram grandões com uma alergia também. Cris, eu estou até agora, desde a abertura do programa, estava lavando minha louça aqui e você me falou aquele negócio do pode conter glúten, que é uma dúvida que você tem, que está no meu coração há muito tempo. A gente fez o seguinte, a doutora está aqui, a gente está perguntando várias coisas particulares, consultando com ela já, várias coisas, mitos, quebrando crenças limitantes nessa tarde, mas agora a gente vai meter a mão na massa. Tem alguns alimentos aqui que você encontra na mesa aí, ou no mercado, e a gente vai entender um pouquinho. Doutora, muito obrigado pela disponibilidade, a diretora também estava agradecendo. A gente está fazendo, todo mundo aqui tem filho, é um assunto que está em alta. Nós aqui no programa traçamos, em 5 Novo Tempo, uma linha na alimentação. Nós estávamos perguntando até sobre questões psicossomáticas e o estômago, né, que tem a ver. Já a gente vai fazer mais umas perguntinhas. Mas, doutora, alguns alimentos estão aqui. Por exemplo, né, aqui está na minha dália, leite. Aí o pessoal fala muito sobre o iogurte sem lactose. Aí o pessoal fala assim, não, mas o intolerante pode. Mas o alérgico não. Como é que funciona essa questão do iogurte, por exemplo? E como você falou, tem gente que era acostumado todo dia de manhã, né, pegar aquela torradinha, aquele iogurtezinho. O pessoal fala iogurte, né? Você fala iogurte, minha senhora? Como é que você não fala iogurte? Como é que você fala, Patrícia? Não, mas tem gente que fala outro nome. Não, esse eu não posso falar aqui. Tudo bem, vamos voltar. E aí, doutora, tolerante pode... E o alérgico não pode? Como é que funciona essa questão toda para essa mãe que está lá em casa, a vizinha da esquerda fala uma coisa, a vizinha da direita agora vai ouvir da doutora aqui no nosso programa. O que pode? Então, vamos lá. Se é um paciente que tem intolerância à lactose, ele é um paciente que ele pode com leite, mas o leite sem lactose. Então, assim, as outras frações do leite não vai ter problema. Então, eu vou escolher para ele o leite sem lactose, eu vou escolher o iogurte sem lactose, o queijo sem lactose. Então, ele vai conseguir tomar aquele alimento, porque ele só tem intolerância. Já o paciente que tem a proteína, alergia à proteína do leite, dentro desse leite eu tenho a lactose, mas eu tenho as proteínas também. E a gente não consegue separar isso na prática. Então eu consigo fazer produtos sem lactose, mas eu não consigo fazer produtos sem proteínas do leite. Simples, mas foi inciso. Foi cirúrgico, doutora. Nós aqui, pegou o bisturi da informação e cortou com uma simplicidade. Você entendeu o intolerante? O intolerante à lactose. O que você faz com o leite? Tirou a lactose. Pode tomar o leite. Pode tomar iogurte. Agora, se você tem alergia, a proteína não dá para tirar. Simples assim. Sabe aquela propaganda tinha naquela época, eu sou muito nova, né, da minha época, eu sou um pouquinho mais velho, mas aquela do creme dental é simples assim. Pronto, informação aqui dentro da família. Doutora, a questão toda, o queijo, todo mundo pode, aquela pessoa que tem um problema com leite, aí você fala assim, não, leite de cabra pode, o leite daquele pode. Todo leite é igual?
Então, se a gente pensa assim, alergia à proteína do leite, a gente tem um negócio que é chamado reação cruzada. Essa proteína que é do leite de vaca, ela também é uma proteína que pode ser parecida com a do leite de cabra e pode ser parecida com de outros animais. Então, a gente não pode tomar, porque na hora que entra no nosso organismo, ele entende que é aquele leite de vaca lá, ele acha que é aquele. Isso a gente fala que são reações cruzadas. Então, o ideal é não consumir. Se eu tenho alergia à proteína do leite, eu posso também até aos outros animais. Então, eu não posso com leite nenhum. Então, nessa questão da proteína, assim eu vejo as pessoas que têm um problema com glúten, por exemplo, são celíacos, né? Isso, uhum. Então, eu creio que o pode conter naquela questão, tem pessoas que, por exemplo, você manuseia um equipamento que tenha na família, vamos supor, eu tenho alguém que tem essa alergia, eu vou pegar o liquidificador, por exemplo, para fazer algo que tenha essa questão. É a mesma coisa do glúten, que a pessoa, aquela que é celíaca, ela não pode com nada, ela tem um cuidado especial no que ela produz o alimento. Como é que funciona essa questão, doutora? Então, na alergia à proteína do leite, a gente tem duas coisas ali. A gente tem uma que é chamada IgE mediada, que é quando você tem esse anticorpo. Aí sim, dependendo do grau que é esse anticorpo, não pode ter contaminação, a gente tem que separar talheres, a gente tem que lavar pratos, panelas. Aí a gente chama isso de alergia à proteína do leite IgE mediada, nome grande. E tem também alergia à proteína do leite IgE não mediada, quando a gente não tem aquele anticorpo, mas eu tenho alergia a essa proteína. E ela dá sintomas assim, do sintoma mais gastrointestinal. Nesse caso, eu não vou ter gravidade e fazendo uma contaminação, eu não vou ter risco de ter uma reação anafilática ou uma reação grave na hora. Só no caso dos pacientes IgE mediados. Aí sim eu preciso, assim, então por isso que quando vai ao médico, ao pediatra, ao alergista, a gente orienta, olha, o seu caso é o caso anafilático, o seu caso é o caso grave. Doutora, um pai, tá? Sou pai, cheguei com o meu menininho da vizinha, tá aqui. Anamnese, tá? Anamnese ali. Primeira coisa que o médico pede é para tirar tudo de início para depois fazer um teste. Como é que funciona? Porque o pai chega e não sabe ainda e está no período de alimentação. Qual a estratégia do médico para fazer com que esse menininho, essa pessoa, tenha o menos sofrimento possível? Tira-se tudo, vai se colocando aos poucos, vão fazendo testes para poder voltar à alimentação. Como que é feito esse plano estratégico? Tá, então o que a gente faz? Primeiro a gente olha que idade que começou aquela alergia, qual que é aquele sintoma e se aquela criança já consegue fazer teste. Então, hoje em dia... Tem idade para fazer? Tem idade para fazer. E os idade, testes ajudam muito. Hoje, dependendo do sintoma, a gente consegue fazer os testes com mais fidedignos a partir de 1 ano. Mas tem bebês que com 6 meses já tem um teste positivo. Oh, que dó. Então, às vezes, pequenininho, uma super forte alergia ao ovo, ao leite, já tem sintomas bem clínicos importantes, a gente faz o teste de bem positivo. Aí, dependendo assim do resultado desses exames que a gente vai orientar, olha, vamos tirar tudo, olha, vamos só tirar isso, entendeu? Vamos tirar só o leite, vamos observar ali de 4 a 12 semanas, depois a gente vai reintroduzir. Então, dependendo muito do sintoma, da idade, de como que está a clínica da criança, que a gente pensa em tirar mais ou menos. Doutora, tem muita gente que fala assim, né? O pessoal que está na academia, né? E tem aquela tese do whey. A gente sabe que tem o whey, né, da linha não animal, né, para você que é vegano, a ervilha, se eu não me engano, o pessoal usa, né, o whey para fazer academia, um suplemento alimentar para ajudar você, né, nas proteínas, enfim. E aí o pessoal fala, aquele tal de isolado, como é que funciona essa questão? Porque o pessoal fala assim, não, estou tomando um isolado e às vezes nem sabe o que está tomando. O que isolou, o que é, porque vem da moda, aquela questão, né, do efeito da massa. Um amigo meu da academia falou que o isolado já pensa em força, mistura tudo. Vamos tirar, a doutora Camargo está aqui, gente, assinatura da Camargo aqui é forte. Doutora, e aí, como é que funciona essa questão do whey para quem tem alergia e tal? Então, se for um paciente, a gente tem que olhar ali qual que é. Por exemplo, se ele tem... Porque no whey, a gente tem um monte de coisa ali. Então, às vezes tem ovo, às vezes tem derivados do amendoim, que eles colocam tudo. Do ovo, do soja, do amendoim, tem o leite, tem a soja. Então, você vai olhar ali o que é aquele paciente alérgico, o que ele não pode e qual que é aquele composto exato que ele está recebendo, para a gente ver se ele vai poder ou não consumir aquele alimento. Então, teoricamente, se ele tem alergia a uma intolerância à lactose ou ele tem alergia ao leite e vem escrito leite, aí não tem jeito, ele vai se sentir mal, porque ele vai estar tomando porções grandes. Só para avisar a produção que quase que eu tive uma intolerância, eu dei um chute nessa mesa aqui, a câmera não pegou, por Deus que segurou. Ainda bem, Deus está conosco, amém, toda a honra e toda a glória. Doutora, pão de forma
salgadinho, centeio, cevada, vamos abrir a questão do trigo aqui, né? Povo aí que é acostumado, nossa cultura, sentir aquele cheirinho de pão quentinho e tal, até aprender uma receita que não quebre, porque às vezes vai aprender a fazer uma receita de pão sem glúten, pode usar até para porrete, né? Porque fica duro e tal, até, graças a Deus que lá em casa, um beijo para a Silvia, eu como um pão maravilhoso, sem glúten, que é uma beleza. Mas aí, primeira pergunta, pão de forma, existe uma obrigação legal agora, porque a gente vê todos os alimentos, colocando até em restaurantes, plaquinhas, ó, contém glúten, contém amendoim, traços de tal. Por que todo mundo está fazendo? Isso é um jeito de abraçar o cliente ou uma questão normativa, doutora? Então, Cris, até assim, para o glúten, que é o doente celíaco, ele já tinha essa lei há muitos anos. Então, era normal quando a gente chegava num restaurante ou um alimento ou nas fórmulas e está escrito lá, contém glúten. Então, isso já conseguiu há muito tempo. Já os outros alimentos foi uma coisa mais nova, é uma lei que tem alguns anos apenas, chama Põe no Rótulo, e que veio essa obrigação de você especificar direitinho o que tem naquela fórmula. Porque, assim, para a mãe, era muito difícil. A gente falava, olha, a seu filho tem alergia à proteína do leite. Ele não pode. Alfa, beta, lactose, um monte de nomes esquisitos que a mãe não ia identificar aquilo num pacote, né? E ela ia ter dificuldade. Ela falava, nossa, a doutora falou leite, mas o nome vem muito esquecido. Alfa-lactobumina. Não sei nem o que é isso. Então, para eles era difícil. E aí conseguiu uma obrigatoriedade na indústria farmacêutica, alimentar, de colocar tudo. Tanto escrito em remédios, em medicamentos, em rótulos. E hoje a gente consegue em tudo, em restaurante, saber direitinho os principais produtos, os alimentos que dão alergia e que devem estar escritos nos rótulos. Muito bem. E agora, meu querido, eu sei que a gente já falou um pouquinho na questão do leite, mas eu quero você que tem essa dúvida mortal, hoje ela vai ser saciada, você vai chegar no sábado tranquilo. Doutora, por que coloco o pode conter? Porque se eu quero olhar o rótulo, eu quero saber se tem ou não tem. Brincadeiras à parte, você vai entender agora. Eu brinquei para chamar a sua atenção. Por que, doutora, do pode conter? É justamente naquele que precisa de detalhes mínimos na sua questão, porque é uma alergia de alto grau, né? Isso, então isso quando fala pode conter ou contém, tem uma grande diferença, principalmente nos pacientes anafiláticos. É aqueles que podem comer o alimento e de repente reagir grave ali. E aí o que acontece? Aquele alimento contém mesmo. Então, por exemplo, leite, ele vai fazer, por exemplo, um bolo. Na massa, no produto, foi o leite. Então, foi as proteínas e ele vai comer uma quantidade grande ali de proteína. Pode conter é quando, por exemplo, eu usei uma cozinha, pode ser uma cozinha industrial ou uma outra cozinha, e eu tive contaminação ali na minha cozinha, ela não foi totalmente free. Então, assim, eu já cozinhei outros alimentos, ou eu não tenho talheres separados, eu não tenho, assim, panelas separadas, e aí eu posso conter. Eu não tive uma restrição muito grande do alimento para poder separar e falar, não, esse alimento é 100% sem nenhum contato com a proteína do leite. Doutora, e essas maravilhas aqui, que até eu furtei algumas já aqui, eu vou fazer uma pergunta aqui. Doutora, amendoim, nozes e castanhas, vamos explicar isso aqui para o povo, né? A consequência de alguém que possui alergia ingerir. Você sempre fala assim, gente, eu vi pessoa toda empupocada por causa do amendoim e tal. Como é que funciona esse grupo aqui, que inclusive é muito saudável, porém tem pessoas que não podem? Certo. Então, a gente pode desenvolver, cada sementinha dessa, ela tem uma proteína específica que pode causar alergia. Então, hoje, por exemplo, quando a gente vai fazer um teste para o amendoim específico, a gente pode colher um exame chamado IgE total, que é um exame que você vê tudo, é amendoim ou não é amendoim? Ou a gente pode colher frações daquele amendoim. Então, são chamados componentes proteicos. Então, eu posso pegar aquele amendoim e ele tem várias frações diferentes. Só que essa mesma fração que eu tenho ali dentro do amendoim, ela pode estar na castanha ou ela pode estar na noz também, nas nozes. E aí eu posso ter chamado uma contaminação para todas. Então hoje, se você come um amendoim e dá alergia e come uma nozes e não dá alergia, pode ser que a proteína que você é alérgico é só a do amendoim. Mas se de repente você tem alergia para qualquer uma dessas que você está comendo, pode ser que você seja alérgico a uma proteína específica que é encontrada nos três. E a gente consegue identificar isso através dos testes. Doutora, a senhora tem Instagram ou não? Tem Instagram. Tem, você faz live ou não? Não, live não. Doutora, faça live. Sou boa de live. O povo de casa aqui, ó, tá lá, o consultório em qual parte do Brasil aqui? É São Paulo? Em São José. São José dos Campos, aqui é no Vale do Paraíba, aqui, tá? Interior de São Paulo.
Você queria a doutora Camargo aí na sua cidade, não queria? A Patrícia, nossa diretora, quer falar agora com a doutora Camargo, porque ela está explicando de uma forma tão tranquila, que não dá volta, é pedagógica. Doutora, comece a fazer lives. Tá? Eu vou tentar. Nasceu aqui esse pedido. Eu sou um pouco tímida. Não, mas doutora, esse tipo de informação agrega, hein? Depois nós vamos passar o endereço da doutora aqui. Agora, doutora, é o seguinte, tem aqui até uma pergunta, que no meu caso foi em outro contexto. Por exemplo, existem medicamentos que possuem ovos, por exemplo. Tem pessoas que têm essa alergia. Eu mesmo não tenho alergia ao glúten. Mais lendo agora, porque eu brinco com a minha esposa, ela é Maria do Rótulo, porque ela compra as coisas. Então ela sabe tudo. E eu estou suplementando D3, estava tudo ok, mas a minha B12, por exemplo, veio com um pouquinho de glúten, eu não sei a quantidade, até parei agora, recentemente. Mas eu creio que seja mínima, né? Perguntando, no meu caso, que eu não sou intolerante, é uma coisa que me contribui para as questões eu tenho uma dieta não inflamatória, né? Então eu retiro esses produtos, por exemplo. Agora, tem uma obrigação, por exemplo, eu que tenho uma certa alergia, como isso pode, inclusive, estar em medicamentos, na hora de preencher a ficha, na hora de falar para o doutor, eu tenho que falar, porque alguns medicamentos podem vir, inclusive, com itens, como o ovo, por exemplo, ou até mesmo o glúten, medicamentos podem conter esses produtos alérgicos para as pessoas, né? Certo. Pode, então assim, a gente fala assim, a partir do momento que você recebeu um diagnóstico e você tem uma alergia e que aquilo pode se tornar algo grave, você tem que aprender a ler rótulos, tem de tudo. Então, daquilo que você consome, daquilo que você está fazendo e até dos medicamentos mesmo. Então, eu brinco que você tem que ter uma lupinha, porque esses nomes eles vêm bem pequenininhos, escondidos, aí a gente vai lá com a lupinha para olhar. No caso do ovo, uma outra coisa que é importante também, não só os medicamentos, mas para reação a vacinas. Então, a gente tem vacinas que elas são compostas de ovo e aí a gente tem que orientar que também não pode. Se você é um paciente alérgico, a proteína do ovo é alta ou é uma criança, tem algumas vacinas que a gente tem que orientar para a mãe que também não pode fazer, que ela pode dar reação. Verdade. Inclusive, eu quero até avisar algumas pessoas, existem alguns boletos com glúten. Eu não paguei até agora, justamente porque eu tenho alergia. Então, por favor, né, tem boletos que podem conter ovo. Brincadeira essa parte. Doutora, vamos lá, tenha bondade, vamos voltar para a nossa sala da verdade aqui. Mas vocês não gostaram, estavam me contrariando. Eu vi quando eu falei que o boleto pode conter traços de glúten, eu fui o quê? Ridicularizado aqui nesse momento. Você ia trazer uma castanha. Então, espera aí. Tem pessoal de casa agora, tá? Nós não podemos Tem agora. Tem pessoal de casa, aí eu vou trazer então. É o seguinte, você tá em casa, tá com alergia do quê? Só não pode ficar com alergia desse programa aqui. Continua aqui com a gente, viu? É por não consumo que você vai ficar com alergia. Vai lá. Você na tela. Aqui, uma unidade? Isso. Joga aqui, só para ficar uma coisa mais organizada, gente. Tá bom, tá, obrigada. A doutora não vai querer, né, doutora? Obrigada. A doutora vai querer. Ele vai servir na galera. Eu vou querer uma só. Uma só. Você aceitou só para não ficar triste. Você se serve da doutora aqui. É o tarufo. Oi? Enquanto você serve a gente, quem tá em casa se serve da doutora. Tá aqui para trazer conhecimento pra gente. Na tela, você aqui no Entre Família. Vai lá. Paula Cruz abrindo o coração. Olha, é de Manaus, é isso mesmo. Meu filho não se dá bem com leite de vaca. Como eu sei se é alergia ou intolerância? Como será que esse não se dá bem, né? Mas algum impacto. Então, aí, no caso, a pergunta ficou assim muito ampla, né? A gente tem que pensar assim, não se dá bem como. Pode ser que ele tenha dor, pode ser que ele tenha diarreia, pode ser que ele tenha gases, pode ser que ele tenha sintomas de pele, pode ser que ele tenha sintomas pulmonares. Então, aí a gente vai baseando mais ou menos na queixa como é que tá. Tem criança que toma leite normalmente e às vezes quando chega 2, 3 anos, ela não quer mais. E simplesmente assim, ela não tem nenhuma intolerância, ela não tem alergia, mas simplesmente ela não quer mais aceitar aquele alimento, não é mais bebezinho que mama o tempo todo e começa a ter apetite, vontade de comer outros alimentos. Então a gente tem tudo isso, todo esse leque para pesquisar. Eu só quero fazer um registro, que eu acho que tem que ser colocado aqui no programa. Educação do pastor. Fino. Ele aceitou aqui a castanha por educação. Ele está com a mãozinha assim, ó, nem tocou. Dá um close na mão do pastor. Obrigado, isso chama-se educação. Não, e é porque Cris, também ele ainda não tem experiência. É o Brasil que eu quero. Esse é o Brasil Cris. que eu quero. Cris, a gente tem uma experiência de comer isso. sem... A gente tem essa experiência aí, sem estragar a maquiagem, sem mostrar que tá mastigando. Ele vai jogando para debaixo da língua, aí mastiga um pouquinho, volta para cá, volta para colar. O pastor tá com a mãozinha aqui, ó. Isso. Só aqui pertinho do peito. Tem técnicas tá, ó. que ele ainda não assim, desconhece. Vamos voltar para o nosso programa, mas isso
foi um momento que o Brasil tem que sair. Esse é o Brasil que eu quero, educação. Não, e sabe uma coisa? A diretora ficou tão consternada com essa situação aí do pastor que nós vamos para o intervalo rapidinho, só para ele comer a castanha. E na volta, você aqui tirando suas dúvidas com a doutora que está arrasando, te dando um baile. Você viu? Você achava que você sabia alguma coisa de intolerância? Não sabia nada. Bora para o intervalo, é rápido e a gente volta já. De volta aqui com o Entre Família, e você pensando em todos os tipos de alergia que você possa ter, você vai falar assim, uma alergia que eu não posso ter, meu querido, é do meu amor, entendeu? É do crush, é do boy, é da gatinha, e já passou o dia dos namorados, mas não tem problema não, porque é o mês dos namorados. Você tá achando o quê? Que a gravadora Novo Tempo vai limitar essa paixão toda que está no seu coração, esse significado que essa pessoa tem na sua vida um dia? Que nada. Então, ele esquece, você não comprou nada para você ainda? Amiga, você fala, pera, que isso, meu querido? Nosso amor, ele transcende as barreiras do tempo. É isso. Nós podemos receber presentes a qualquer momento, inclusive, devemos receber um presente que é da gravadora Novo Tempo, que não tá boba nem nada. Lançou uma promoção para você que também não tá aí para brincadeira, entendeu? Você não tá aqui para rasgar dinheiro, não. Olha, R$150 em compras e você sai com um brinde. É isso. Então você vai lá, eu quero escolher o quê? Eu quero um avental, eu quero uma camiseta. Ah, gostei desse CD, traz para mim essa agenda. Pá, esse negócio eu não sei o que é, mas traz. Isso. Ah, legal, gostei também. Pode trazer. Deu lá o pacote lá, R$150? Funcionou? É isso? Você vai ter um DVD. Aí o DVD é assim, o que tiver... Não, você vai escolher esse DVD. Ó, tá quase veio aqui, ó. Você viu que promoção é assim. É igual esse VT que veio e não veio. Daqui a pouco acabou e você fica aí chorando, chupando o dedo. Não vai chupar dedo, não. Aqui, na gravadora Novo Tempo, você é que faz acontecer, viu? Então, você vai pegar esse telefone, vai ligar na gravadora Novo Tempo. Esse telefone que eu não tô enxergando, mas você vai pegar ele aqui, ó. Tá aqui. Tá falando aqui. Fala aí, Cris, pra mim. Qual que é o telefone que eu vou repetindo? 0300 789 1111 Preço de ligação local. Preço de ligação local para você pedir aqui, fazer os seus pedidos para a gravadora Novo Tempo, viu? Vai lá, pega esse telefone agora e ligue para você ter aí o seu prêmio especial. Vai poder escolher um DVD, você vai escolher. Ah, não, eu quero Salmos, não, eu prefiro Adoradores. Adoradores 4, eu gosto mais disso aqui, entendeu? Aí você dá presente para ele, recebe o presente ou entrega tudo, que eu acho que é o certo a se fazer, né? Porque aí ouve junto, assiste junto, faz o pôr do sol juntos aí, tá? Bora lá, não perde essa oportunidade. O mês dos namorados na gravadora Novo Tempo. Canções que tocam o seu e o meu coração. Bora lá, vamos sentar, porque quem toca o meu coração é você quando você fala, abre o coração e participa com a gente. Cris? Vamos lá, povo de casa participando, doutor aqui, assinatura Camargo, hein? Instagram, ela vai ter que começar a fazer lives a partir daqui, foi um divisor de águas. Primeira live, vamos lá, hein? Vamos seguir a doutora. Vamos lá, e agora é consulta grátis, você na tela. Pastor, tá chegando mais uma consulta por aí, agora é de forma anônima, tem problema? Nenhum problema. Meu filho teve refluxo interno e até descobrir teve inúmeras crises de broncoespasmo. Depois de 8 meses de nebulização, corticóide, antibióticos e uma internação, a médica sugeriu que passasse no pneumologista. A partir de então, passo a usar o leite próprio. Reduziu muito as crises. Fale sobre a rede pública para a distribuição desse leite. Ah, poucas famílias sabem dessa possibilidade. O meu filho teve refluxo interno também, com 8 meses que a gente foi identificar. Então o interno, né, ele não coloca para fora, sente muita dorzinha e a gente não tinha muita informação na época sobre isso, doutora, também. Então, o que acontece? O refluxo, ele pode ser chamado fisiológico, então é quando eu tenho o alimento que sai do estômago e ele vai chegar até próximo aqui à boca, então ele passa pelo esôfago. E ele pode ser até metade desse esôfago, ele pode ser superior, chegar até aqui em cima, ou ele pode vir para tudo e vomitar. Então, quando a gente fala um refluxo, às vezes interno, é aquele que você não vê. E a criança pode ter microbroncoaspirações e ir lá para a parte pulmonar. Por isso que ela fala ali que ele teve refluxo e ele teve um broncoespasmo, que é quando ele chia o pulmão. Então, ele tossia, ele chiava e achava que esse era só o problema. Então, ela deve ter tratado, internou, tomou antibiótico e depois que ela descobriu que realmente tinha um refluxo ali e que precisava tratar junto com o broncoespasmo, e até um causando o outro, a gente não sabe quem que era o causador de um e outro. Aí, nesse caso, a gente tem algumas fórmulas especiais
se a criança não é alérgica, não tem uma alergia alimentar associada, ela pode usar algumas fórmulas que elas têm a gente fala que ela é uma forma mais grossa e ela evita da criança refluir. Então, na hora que ela mama, ele faz como se fosse uma forma meio gelatinosa e faz com que o esvaziamento de estômago para intestino seja mais rápido e ela não piore muito o refluxo. Ela melhora a alimentação e ela evita de ter assim, essa queimação e o refluxo acontecer mais frequente. Às vezes precisa entrar com medicamento, então tem que ajudar a melhorar esse refluxo que está indo para lá e para voltando. E as fórmulas, existe sim algumas fórmulas que elas são disponíveis no SUS, então dependendo se ela vai passar com o especialista ou com o pediatra, o pneumo, o alergista, e aí a gente faz um pedido de alto custo para o SUS, para o governo, e indicando qual a fórmula específica. Então a gente pede, às vezes, olha, é uma criança que não tem alergia, mas é uma criança que tem refluxo, então eu quero uma fórmula anti-refluxo. A gente tem várias no mercado, tem várias marcas, e aí ver qual que a criança vai ter ali benefício. Se tivesse que pagar, essa família pagaria quanto? Se não tivesse acesso a esse tipo de... Uma fórmula anti-refluxo, às vezes, assim, elas variam de 30 a 50 reais, dependendo da marca. E aí fica pesado, porque dependendo da quantidade que o bebê mama, se é um bebê que mama muito, então às vezes 2, 3 por semana, assim, então acaba sendo caro para a família. A nossa diretora que passou por uma situação semelhante, ela disse que esta fórmula aí da proteína do leite pode chegar até a R$200. Então, imagine, se você está passando por isso aí, nossa, eu estou fazendo aqui e tal, meu filho está com essa situação, eu vou pagando, sofrendo, apertando, vou fazer. Quem sabe, se você pedir para o seu médico aí essa guia, essa possibilidade de você ter acesso ao alto custo. É difícil, não é fácil não, viu? Você sabe como é que é, né? Você sabe, é complicado, tem todo um passo a passo, mas busca na internet, busca informações na Secretaria de Saúde aí da sua região, acho que é muito importante. Para as fórmulas que a gente tem, quando é alergia à proteína do leite, aí a gente tem algumas fórmulas específicas. Tem a fórmula só de aminoácidos, tem as fórmulas extensamente hidrolisadas e tem a parcial. Então, cada uma tem um tipo de fórmula dependendo do tipo de alergia. E uma fórmula realmente só de aminoácido é essa que custa caro. Então, ela é difícil, então ela precisa realmente do alto custo. A criança pode entrar até os 2 anos. Então, a gente consegue fornecer, ele precisa de um processo, documentação, de exames, e aí a cada 3 meses ele é avaliado, vê a necessidade de realmente estar tomando essa medicação, e aí o governo fornece para essa mãe a quantidade de fórmulas específicas de acordo com a idade. Então a gente vê a faixa etária e vê assim, olha, se bebezinho mama tanto por mês, então a gente vai oferecer 8 latas, 10 latas, conforme ele vai crescendo, vai tendo a modificação. Muito legal, muito legal. Doutora, algumas pessoas vão ter que lidar a vida inteira com esse problema alérgico, ou esse problema pode se solucionar tratando ao longo do período, ou elas vão persistir para sempre? Melhora. Então, assim, o bom da alergia à proteína do leite, ela começa precoce, ali nos primeiros meses de vida, mas a gente vê, assim, que 70%, 80% das crianças vão melhorar até os 5 anos. Então, assim, ainda tem uma parcela que vai ser persistente, mas a proteína do leite específica, ela é uma alergia transitória. Então, isso é uma coisa boa, que vai ser difícil por alguns anos, alguns meses ali, mas a gente vai conseguir introduzir o alimento na dieta da criança. Então, conforme ela vai crescendo, vai melhorando, a gente fala assim que a criança se tornou tolerante. Então, quando ela entra nessa fase de tolerância, aí fica fácil de introduzir, não tem risco, não tem mais gravidade, a gente consegue introduzir o alimento novamente. É isso. Você sabe que eu tive contato com uma família que a criança tinha cerca de 1 ano, um pouquinho menos que isso, uns 10 meses, e ele sofria muito desse refluxo mesmo, né? Tomar o leite, gorfar, regurgitar o tempo todo. Se existe esse problema recorrente, a família entende, isso aqui é normal. Se não tratado, se é que é possível tratar, né, nesse processo, causa algum impacto a longo prazo? Eu fiquei me perguntando em relação a isso. Sim, quando assim, por exemplo, a gente descobre que tardio, né? Então, às vezes vem no consultório uma criança que já tinha sintomas desde pequenininho e a gente foi pensar ou fez um diagnóstico tardio lá pelos 3 anos. E aí é uma criança que já tem bastante sintoma, então ela já teve impacto no crescimento, no desenvolvimento. A gente vai lá olhar a curva desse peso, dessa estatura, ela não está com uma estatura ideal que ela deveria estar ali em relação à faixa etária de peso, de altura, ela está menor. Ela pode ter ali um comprometimento
de alteração intestinal, então ela pode, assim, não ter um intestino que funciona muito bem, ela pode ter outras doenças, ela pode ter bastante infecção de repetição, então uma criança que não melhora, então às vezes vai descobrir alergia à proteína do leite mais velho, e é muita infecção de ouvido, muita infecção, tem pneumonia, já passou por várias internações, não está crescendo, não está ganhando peso, sabe? Então passou muito tempo ela tratando só ali os sintomas, mas não foi investigado corretamente. O vetor, né, doutora? E uma pergunta, às vezes uma criança que tem alergia a uma coisa, parece que ela tem uma predisposição a outra, e às vezes é aquela também criança que, apesar de ter uma questão alimentar, tem um mosquitinho, quando pega naquela criança, parece que cresce e tal. Tem uma ligação, essa criança ela fica mais sensível, por exemplo, uma mãe tem que ficar alerta, tem algumas mães que falam assim, olha, a criança que tem muita questão alimentar não deixa chegar perto de abelha. Você já viu isso aí ou não? Já ouvi. Então por quê? Porque a cultura falou, né? É maior. Não, olha, se é uma criança mais sensível, ela tem uma predisposição para outras questões, doutora? Tipo, ou não tem nada a ver? É uma crença limitante, assim? A gente chama um negócio na alergia que chama marcha atópica, que é uma coisa assim que os pacientes eles passam mais ou menos iguais de sintomas e períodos de vida. Então, por exemplo, a alergia alimentar ela aparece muito nos primeiros meses e idades de vida. Então, ali pode surgir várias alergias alimentares, ao leite, ao ovo, ao trigo, a frutas, que hoje em dia pode aparecer, castanhas, amendoim. Aí, aquela alergia ela vai desaparecendo conforme a criança vai crescendo e outras vão aparecendo. Aí vem ali a predisposição para rinite, pode vir a predisposição para asma, e aí vai passando conforme vai chegando, vai aumentando a idade de vida, chega na adolescência, melhorou algumas questões, então assim, não tem mais nada de alergia alimentar, algumas alergias transitórias já passaram, melhorou um pouquinho a pele e fica muita rinite. Aí ele fica ali, muita rinite, e chega na vida adulta, às vezes com melhora daquilo tudo e um ou outro sintoma persistente. E muitos pacientes, eles migram mais ou menos por esse caminho, aí a gente chama isso de marcha atópica, uma predisposição a desenvolver as mesmas doenças conforme você vai passando pelo crescimento. Muito bem, uma aula, né, gente? Aqui uma avalanche de conhecimento aqui no Entre Família. E eu quero agradecer muito a doutora. Muito obrigada, viu, pela sua presença aqui, sua participação. Obrigada a vocês pelo convite, eu adorei. É super gostoso falar sobre alergia alimentar e espero ter dado conhecimento para quem está em casa, às vezes tirar uma dúvida para aquela mãe que às vezes não sabe se vai ao médico, se não vai, em quem que ela vai procurar. Então isso é legal, é um tipo de informação bem importante para as mães, para os jovens, para adultos, para todo mundo. Muito importante. Corre lá no Instagram, viu? Se tiver mais alguma dúvida, fala, olha, eu estava assistindo aqui o Entre Família, me recebe aqui, responde essa questão para mim, ela vai, entendeu? Te atender com um jeitinho aí, com esse voucher, o voucher do Entre Família. Muito obrigada. Mas você sabe, né, que esse programa não acaba assim. Eu tô curiosa para saber qual é a aplicação que o pastor vai fazer hoje. Doutora, Deus abençoe muito a você. Nós cremos aqui na palavra de Deus, nós cremos numa ação sobrenatural de Deus, mas nós cremos também que Deus usa as pessoas para aliviar a dor e o sofrimento. E que Deus continue te usando. Deus abençoe muito sua família. Você tem alergia? Eu tenho, pastor. Boleto. Faz mal. Contas, dívidas. Eu fiz uma lista de nenhuma cutânea, nenhuma ocular, respiratória, alimentar, medicamento, inseto. Nada? Não, pastor. Nada? Carol? Não, tá tranquila, que eu fui criada pra rua comendo caquinha de nariz. Nenhuma. Nenhuma. Eu também não, até agora não sei. Mas talvez você tenha. E isso gera um desconforto. Talvez você esteja vivendo esse desconforto. Talvez você seja uma mãe que tem sofrido com isso em relação ao seu filho. Você talvez tenha que ter aquela habilidade para privar o seu filho de uma forma carinhosa diante de uma situação adversa. Deus atua de forma poderosa sobre a nossa vida e Deus usa em cada situação, em cada época, de acordo com as necessidades que nós temos, Deus usa um meio para nós encontrarmos uma saída. E Deus usa o profissional, Deus usa a multiplicação da ciência. Eu escolhi um texto, o meu Deus, está em Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. A palavra necessidade aqui é ser privado de algo.
Se existe alguma privação no seu contexto familiar, de você poder compartilhar, não esqueça, Deus vai suprir essa necessidade. Deus vai achar um caminho através de um excelente profissional e através da sua atuação. Creia nisso, porque o Senhor só precisa de um coração aberto para realizar milagres e transformações. E talvez neste momento você precisa de paz. Por isso, se sinta acolhido pelo Senhor. Obrigada, pastor. É isso. Olha, eu já quero te dar aqui um spoiler do que vai acontecer aqui na segunda-feira. Vamos falar sobre propósito profissional. Você tem propósito profissional? Está atrelado à empresa que você trabalha? Ou tem a ver com aquilo que você já entende que é um propósito e aplica isso à sua profissão, à função que você está exercendo no momento? Você sabia que o propósito não está exatamente ligado à satisfação financeira ou o status que a sua função pode ou não ter neste momento? Vamos falar sobre esse assunto. Como é que você faz para adquirir esse propósito? Estão falando muito sobre esse assunto, depois que vieram os coaches, né? Estão falando sobre propósito. Como é que a gente vai lidar com tudo isso? Mas é o seguinte, o Entre Família está acabando aqui, segunda-feira a gente tem um encontro marcado, mas o Vídeo Saúde está chegando, Cris. Verdade. Anticoncepção aí, ó, pós-parto. Sem falar que tem aquela receita especial. Tem a Teru, que é brilhante, aquela que tempera esse programa junto com a equipe maravilhosa. Já agora aqui, viu? Olha, e agora aproveitando para mandar para você um ótimo final de semana. Bom sábado, beijo, ó, no coração. A gente se fala segunda-feira. Te espero na live, em 21 horas. Verdade, viu? hoje à noite. Bênção. Verdade. Eu, hein? Grande abraço. Alergia de boleto.